Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal da Simone Lemes Perícias. Hoje vamos falar sobre erros que podem invalidar um laudo psicológico. Pessoal, olha só, eu vou trazer para vocês alguns erros e muitos desses erros são erros tão banais no sentido assim, ó, não poderiam ter passado pelo psicólogo. Pode invalidar, pode ser visto de uma maneira diferente, por exemplo, de uma maneira negativa. Laudos que utilizam, por exemplo, quando referem resoluções, só resoluções que já foram revogadas. Isso não dá credibilidade. Se tu tiver, por exemplo, teu laudo sendo analisado pelo um assistente técnico, a primeira coisa que ele vai falar é sobre isso aí. Porque pensa bem, se tu coloca lá uma resolução que tu te baseia para fundamentar o teu laudo e tu coloca só resoluções revogadas, então perdeu o sentido completamente. Então é uma questão que literalmente pode prejudicar. Uma outra questão, pessoal, é a parcialidade, que pode invalidar o teu laudo, ou seja, um laudo tendencioso. Se o teu laudo for tendencioso, vai chamar a atenção, inclusive, do juiz. Quem é que chama a atenção do juiz? São os advogados ou os assistentes técnicos, mas vamos falar dos advogados, que eles vão pegar exatamente aqui, ó, fulana disse isso, Beltrana disse aquilo, olha aqui, daquela maneira como ela analisou isso. Eu já vi laudos assim, que tu lê o laudo e tu fica pensando, tá, mas só um pouquinho, esse perito aqui, ele tá indo mais pro lado da genitora, ele não tá demonstrando imparcialidade. Detectado, comprovado ali no laudo que o perito foi tendencioso, com certeza esse laudo vai ser invalidado. Outra questão importante é trazer informações erradas. Por exemplo, uma pessoa que ela aplicou um teste, 2 testes, e a apuração de resultados dela foi horrível. Ela fez errado, ela não sabe aplicar e não sabe corrigir aquele teste, não sabe ver a apuração dos resultados, não sabe. É também um momento de olhar aquele laudo com desconfiança e pensar, tipo assim, não, esse procedimento que essa pessoa utilizou, ela não é apropriada, portanto, esse laudo, ele se torna um laudo que nós não podemos confiar. Quando a gente for trabalhar com avaliação pericial, a gente realmente tem que saber fazer essa perícia de uma maneira completa. Não adianta tu fazer só uma parte. Ah, eu sou muito boa em tal coisa. Eu sou boa em fazer entrevista como ninguém. Não adianta só isso. Tu tem que ter todo o conjunto. Tu tem que ser boa em tudo. Nossa, que horror. Olha o que tu está dizendo. Meu Deus do céu, como é que eu vou ser boa em tudo? Dentro desse universo, nós temos que ser boas. Eu quero que ler um laudo teu e olhar e pensar assim, ó, nossa, que baita laudo que tu fez. Que laudo fantástico que tu fez. Por quê? Porque tu foi exatamente todos os pontos, todos os pontos, todos os pontos. Tu te preocupou em revisar. Coisas que as pessoas não fazem isso. Erros de português, é vontade de chorar. Erro de digitação, pessoal. Um laudo sem estrutura nenhuma, um laudo feito de qualquer maneira, ele já está errado isso. A gente sabe que existe a resolução 006/2019, que institui como nós, psicólogos, devemos elaborar os nossos documentos. Joinha. Agora tem uma coisa, se tu sabe que tem lá a estrutura do laudo, tem que ter lá a identificação, descrição da demanda, procedimento, análise, conclusão, se tu sabe disso, não faz um laudo simplesmente com o número do processo, o nome do autor e do réu e vai falando uma história, tudo, conta só a história. Ele é um laudo que ele é invalidado. Esse laudo não serve. Eu vejo que as pessoas, elas realmente se esforçam, assim, eu digo que tem uma turma aí que se esforça para fazer laudos excelentes. Tem alunos meus que eu tenho que chamar a atenção, baixa ansiedade, eu tenho que dizer, baixa ansiedade, tu tá fazendo um excelente trabalho, tu não precisa ficar desta maneira, ai, pois é, mas eu sou uma pessoa que me cobro muito e coisa e tal. Então, na supervisão, a gente chega a trabalhar até isso, para essa pessoa diminuir a ansiedade, acreditar nela, porque o trabalho que ela tá fazendo tá excelente, ela tem que acreditar e tu tem que acreditar nisso. Por isso tem que fazer um laudo excelente. Tem muita gente fazendo laudo muito bom, tem muita gente que envia print de decisões do juiz mostrando elogios que o juiz fez em relação ao laudo. Então, assim, é uma gratificação, porque a gente vê o esforço da pessoa. Aquele laudo, ele não foi desconsiderado, porque essa pessoa, ela fez como manda o figurino, tudo certinho. Então, são pontos que eu trouxe para vocês, para a gente ter cuidado. Eu diria também, assim, a gente ter muito cuidado com essa questão da parcialidade, quando a gente não se dá conta, tu tá indo para um lado, favorecendo um lado e deixando o outro de lado. Retomando a questão
questão importante de que nós vamos entrar na sala para fazer a perícia e nós não estamos ali para julgar. Esse está certo, lá está errado. Não, nós temos que estar aberto para ouvir as duas partes. Certo, pessoal? Tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo.